Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus do Rio de Janeiro e população carioca. Eu sou Paulo Valente e vou conduzir mais uma edição do podcast do Rio Ônibus, na qual entrevistaremos o senhor João Gouveia Ferrão Neto, presidente do Sindicato das Empresas de Ônibus da cidade do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, João, mais uma vez aqui ao nosso podcast. E eu começo te perguntando sobre o seminário que nós tivemos esta semana, promovido pela Associação Comercial do Rio de Janeiro, que tinha como tema central a questão do caos nos sistemas de transporte coletivo de nossa cidade. Te pergunto, João, de onde surgiu essa ideia da realização desse seminário? Quem participou? Qual a importância dele inicialmente para a nossa cidade? Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes do podcast. Para mim é uma satisfação enorme poder estar com vocês novamente aqui. Esse é um tema bastante relevante. O seminário, na verdade, ele surgiu em função de algumas conversas que nós tivemos com o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, José Nascimento Brito, o Josan, falando um pouco da importância da mobilidade urbana do Rio de Janeiro, os impactos que ela tem sofrido em relação ao colapso que realmente a gente vem enfrentando, não só os ônibus, também como os outros modos de transporte. Então, nessa visão bastante contemporânea, bastante moderna, do Josan, que está à frente da Associação Comercial, ele conseguiu aglutinar todos os modos de transporte através dos seus presidentes, no caso, presidente do metrô, Supervia, Barcas, a própria FETransport e nós, para discutirmos, bem como também autoridades e notoriedades do transporte e da mobilidade urbana do Rio de Janeiro, como a própria secretária de Transportes municipal, a subsecretária de Transportes, a Paula Zen, o ex-secretário de Transportes do Estado, Delmo Pinho, e nós participamos desse evento, que foi na própria associação, e discutimos o colapso, causas e consequências e efeitos, no caso, desse colapso que o Rio de Janeiro está vivenciando. Então, na verdade, é um tema bastante árido, até porque todas as empresas estão passando por essa situação, e o que a gente vê das empresas, né, o caso mais emblemático está aqui no Rio Ônibus, onde, só adiantando um pouco, Paulo, o Rio Ônibus, na verdade, ele é o sindicato que ele congrega 29 empresas, e essas 29 empresas estão praticamente divididas em 4 grandes consórcios, né? O Intersul, o Internorte, o Transcarioca e o Santa Cruz. E o Rio Ônibus tem uma história bastante promissora no Rio de Janeiro, que foi fundado desde 1941. E, nesse momento, o Rio Ônibus passa pela maior crise, no caso, a maior dificuldade financeira, potenciado, claro, pela pandemia, mas ele já vinha numa situação bastante, vamos dizer, em declínio, né, por questão da própria demanda, depois das Olimpíadas. Então, com a pandemia, isso se potencializou e nós tivemos outras ações aí que infringiram em cima do Rio Ônibus para que a gente estivesse vivenciando esse colapso como estamos vivenciando agora. Certo. Então, a sua participação no seminário foi expor, então, para os demais participantes e para toda a sociedade civil organizada, né, que estava muito bem representada ali pela associação, como que o Rio Ônibus está inserido dentro dessa crise, né? Você teria dados, assim, João, algumas informações que a gente pudesse mostrar para os ouvintes o tamanho do problema que vem acontecendo? Porque as pessoas falam muito de crise, mas a gente acha interessante passar para os ouvintes os dados, os fatos reais, porque a gente não pode estar conversando. Outro dia nós falávamos sobre isso. A gente não pode tratar os assuntos na base de achismos e de conversas. Nós temos dados hoje para apresentar que pontuam bem essa crise. Você poderia passar para os ouvintes algumas informações dessas?
Não resta dúvida. Eu acho que contra fatos e dados não há argumento. Acho que é importante a gente passar para os nossos ouvintes alguns números dos ônibus, né? Então, só para a gente fazer uma comparação aqui, eu vou começar dos passageiros pagantes. Em 2015, vamos pegar julho de 2015, nós transportávamos no mês 95 milhões e 500 mil passageiros. Em 2020, fevereiro de 2020, que é o mês que antecede ao mês que iniciou-se a pandemia, 56 milhões de passageiros. E em julho de 2021, 44 milhões e 400 mil passageiros. Lembre-se que a gente está fazendo essa comparação 2015 para 2021, mas é importante a gente falar do 2020, fevereiro, que é o mês que antecede a pandemia, até para a gente ver o declínio de fevereiro para julho, ele foi realmente bastante impactante. No início da pandemia, nós transportamos praticamente 25%, 30% daquilo que a gente chegou a transportar. Então, dando continuidade aqui, os passageiros da gratuidade. Em julho de 2015, nós transportávamos 19 milhões e 900 mil, fevereiro de 2020, 13 milhões e 100, e em julho de 2021, 7 milhões e 100 mil passageiros. Então, é importante dizer também que a gratuidade é toda absorvida pelo Rio Ônibus, é toda absorvida pelas empresas. Nós não temos nenhuma reparação, nenhum subsídio, nenhum ressarcimento por conta da gratuidade que nós transportamos. Então, ônibus em operação. É só uma pausa então, João. Quer dizer, todo esse pessoal de gratuidade é absorvido então por quem paga a passagem. Na verdade, o peso dessa massa toda que é transportada acaba incidindo em cima da tarifa, né? Porque se o Rio Ônibus não é o responsável direto pelo pagamento, se ele é apenas um repassador dos custos, né? Porque tem a planilha que calcula, a gente fala sempre disso aqui, que não há o almoço grátis, né? Então, quem paga hoje é a população pelo transporte. Se não há um subsídio, não há um subsídio para o usuário, né? Então, quem paga a passagem acaba pagando a sua passagem e mais a passagem de quem anda de graça, não é isso? Exatamente, Paulo. Quando a gente fala em subsídio, é importante a sociedade, os ouvintes entenderem, o subsídio, quando a gente fala, não vai para o bolso do empresário. Eu acho que é importante deixar bem claro isso. Quando a gente fala no subsídio, o subsídio é para realmente quem está pagando a passagem não pagar para aqueles que não estão pagando. Sim. Eu acho que esse que é o importante dizer. Então, hoje, o Rio Ônibus já chegou a transportar praticamente 20 milhões de passageiros no mês. Isso significa praticamente 25%, 27% do volume de transporte do Rio Ônibus no mês, que é gratuidade. Quem paga essa conta? O próprio usuário, que ajuda a pagar esses que estão andando gratuitamente, né? Além de andarem gratuitamente, né, eles ocupam um lugar, em termos de lotação dos ônibus, né, de graça. Então, acho que esse é um outro fator importante. Quando você vê o ônibus lotado lá, o ônibus poderia estar 20% menos se eles não estivessem andando no ônibus, ou se estivessem pagando, os usuários não estariam sendo onerados por conta dessas pessoas que andam nos nossos ônibus gratuitamente. Acho que é importante esclarecer isso. Okay, João. Então, a idade média da frota é outro ponto, Paulo, muito importante, porque o Rio de Janeiro já teve a frota mais atualizada do Brasil. Era a operação mais bem feita do Brasil, era aqui com as empresas do Rio. E hoje a idade média da frota, em 2015, que era 3 anos e meio, ela passou em 2020 para 5 anos e meio e já está em 6 anos e meio. Então, você vê que com esse colapso, com essa situação, os empresários não estão conseguindo renovar a frota. O número de funcionários, que eu acho que é uma situação bastante gritante que a gente vê. Nós tínhamos 38.500 empregados, 2020, 25.300 e agora 18.600. Só na pandemia, houve uma perda de 7 mil empregados. E essa diferença de 2015 a 2021, praticamente 20.500, 21 mil empregos foram ceifados do setor rodoviário aqui no Rio de Janeiro. As empresas ativas nós tínhamos 42 em 2015, julho de 2015,
Em fevereiro de 2020 são 31 e agora 29 empresas em julho de 2021. O preço do óleo diesel 2,78 em 2015, 3,72 em 2020 e agora 4,48. Muito embora a gente veja que a diferença ela não retrata o aumento do óleo diesel que nós tivemos em 2021, que foi 51%, porque em 2020 houve uma flutuação para mais e para menos do óleo diesel muito forte. Mas esse ano o óleo diesel subiu 51%. E a tarifa nossa, 2015, era 3,80, em 2020, 4,05 e continua os 4,05. Nós estamos praticamente há quase 3 anos sem nenhum reajuste na tarifa. Então, o que acontece? Os custos sobem, os insumos sobem, quer dizer, o pneu sobe, e nós não temos nenhuma reparação nessa tarifa. Por isso que a gente vê o colapso que nós estamos tendo, uma vez que a gente não tem subsídio, não há reparação nenhuma. Eu acho que é importante a gente dizer, Paulo, que a diversidade desses números, que conforme a gente acabou de mostrar aqui, trouxe ao setor uma sequela muito forte. E essa sequela, se a gente for ver, nada mais é do que a causa do colapso, as causas do colapso que realmente a gente procura retratar aqui. No caso, a pandemia é um fator bastante importante e forte aí que acabou potencializando ainda mais a crise do setor. Mas é importante nós mencionarmos aqui que em nenhum momento os rodoviários, os empresários deixaram de cumprir as suas atribuições durante a pandemia. Durante a pandemia toda, mesmo os rodoviários sem vacina cumpriram as suas atribuições, levando as pessoas que necessitavam fazer o ir e vir, se deslocar dentro dos nossos ônibus com toda a serenidade possível, muito embora, como eu falei, não haviam sido vacinados ainda. Depois, o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que a gente vê, o desequilíbrio é o fator preponderante nessa situação. Nós não tivemos nenhum marco regulatório em termos de cumprimento para que a gente pudesse estar reequilibrando as nossas contas com o poder concedente. E, além disso, temos uma insegurança jurídica por conta de cada 4 anos há uma descontinuidade política e administrativa. O que é importante para um prefeito deixa de ser importante para o outro. Isso acaba afetando significativamente o nosso setor, né? Haja vista o que aconteceu no governo anterior, que houve aí um open access, quer dizer, abriu um sinal verde para as vans em termos de jurisdição, havendo uma concorrência desleal e predatória com o nosso setor, que é o que eu coloco agora aqui. Quer dizer, nós temos aí os aplicativos e as vans ilegais numa concorrência totalmente predatória ao nosso setor, até por falta de fiscalização aos transportes clandestinos. Isso também é uma causa bastante forte, porque nós não temos fiscalização e cada empresa nossa que você fecha ou que ela realmente dispõe as linhas, há a vacância dessas linhas, quem toma conta são os transportes ilegais, fazendo aí uma concorrência bastante desleal, porque nós pagamos impostos, pagamos IPVA dos ônibus, todos os nossos tributos, eles não pagam nada e tem toda essa condição diferenciada em função da ilegalidade que eles conseguem fazer os seus negócios. E hoje nós nos encontramos numa situação até na Zona Oeste, onde somos até proibidos de estacionar os nossos ônibus e até de adentrar em certos lugares. Então esse é um ponto bastante claro para todos nós, certo. Mas eu acho que é importante a gente ressaltar exatamente isso e também, como eu já mencionei, a alta nos custos dos nossos insumos. Sim. Eu acho que é importante, Paulo, dizer que, como eu já mencionei aqui, nós temos aí 4 consórcios, né? O Santa Cruz, Transcarioca, Intersul e o Internorte, e nesse momento 3 grandes consórcios já estão em recuperação judicial e mais 11 empresas em recuperação judicial. Se nós considerarmos que metade das empresas do Internorte também estão em recuperação judicial, significa que o nosso setor está com 87% em recuperação judicial. E como eu costumo dizer,
essa situação é uma situação que, se você for ver, não é uma questão de gestão. Você pode ter gestão, uma coisa ou outra, numa empresa, que você pode melhorar. Gestão você melhora a cada dia, a cada momento. Mas, se você for avaliar o problema é estrutural. Ele é sistêmico, conjuntural agora por conta da pandemia. Então, existe uma questão aí estrutural no nosso setor, por isso dessa consequência e dessas causas João. que a gente mencionou. Então, deixa eu te fazer uma pergunta só, então, João, porque a gente, infelizmente, o assunto é muito extenso e aqui no podcast a gente tem uma certa limitação. Você colocou todas as causas que impactaram em cima do sistema de ônibus e que levaram até essa situação de recuperação judicial, de um engessamento do setor sem falta de perspectivas. Mas muita gente na sociedade não se liga muito nisso porque diz assim, eu não sou usuário de ônibus. Então, o que é que isso causa impacto na minha vida? Eu queria que você discorresse assim, rapidamente sobre isso, para a gente poder, então, depois fazer a nossa fase de conclusões aqui. Qual o impacto da mobilidade e, se nada sendo feito, o que é que vai acontecer com a nossa cidade? Pois é, Paulo, eu acho que essa é uma questão bastante importante que você coloca. Nós temos esses efeitos, essas causas que provocam efeitos danosos, desastrosos à sociedade, à mobilidade urbana, como as empresas fechadas, né? A operação totalmente degradada, os usuários desatendidos, o envelhecimento da frota, conforme nós mencionamos, né? Tivemos 21 mil rodoviários desempregados com essa situação. O que a gente vê, Paulo, é o seguinte: o impacto na mobilidade urbana, na verdade, toda a sociedade se beneficia da mobilidade urbana, se beneficia do transporte público coletivo. Então, por que eu falo que nós nos beneficiamos? Porque a funcionária das nossas casas, ela até chega no horário, chega para trabalhar, porque ela utiliza transporte público. A enfermeira que está trabalhando hoje no hospital, ela está trabalhando e consegue acesso ao hospital porque ela usa transporte público, né? Então, nessa situação, toda a sociedade se beneficia do transporte público coletivo. E numa situação dessa, conforme nós colocamos, dessas causas e desses efeitos, todos nós perdemos, todos perdemos. Então, perde o usuário, porque vê a situação totalmente degradada e realmente fica um pouco mais nos pontos de ônibus, em função da regularidade e da pontualidade dos ônibus. Perde o empresário, que vê seu negócio derreter por conta do desequilíbrio e de todas essas questões que nós colocamos aqui. Perde a sociedade, que não pode mais se servir do transporte público coletivo em função da própria degradação que a gente vê. E perde o próprio poder concedente, porque o ônus de não fazer, politicamente, é muito maior do ônus de fazer alguma coisa. Então, ele perde credibilidade com os seus munícipes. Então, a gente pergunta o seguinte: se todos perdem, quem ganha com essa situação? João, quem ganha com essa situação, João? Porque todos perdem. É uma situação que todos perdem, né? Eu não vejo ganho nessa situação. Alguém está ganhando. Se todos estão perdendo, quem é que ganha com essa situação? Essa é a pergunta que eu deixo aqui em termos de provocação aos nossos ouvintes e a você, Paulo. Quer dizer, quem ganha com essa situação se todos perdem? João, é uma situação complexa. Mas te perguntando, então, a gente novamente falando sobre o seminário. Então, nós tivemos lá Rio Ônibus, que representa os ônibus aqui do município, a FETransport, que representa aí todo o estado, tivemos Supervia, tivemos as barcas, o metrô, quer dizer, todos os transportadores aí coletivos da região metropolitana atuando. Qual o resultado prático que você acha que nós vamos conseguir obter com a realização desse seminário? A partir dele, será feito algum encaminhamento para o poder concedente, para as autoridades? Eu sempre falo, você fala também nas entrevistas que nós damos e nas conversas que mantemos aí com as pessoas interessadas, sobre a necessidade de se realizar um grande trabalho de entendimento entre poder concedente, operadores do sistema, Ministério Público, Justiça, sociedade civil organizada, a imprensa, que tem papel fundamental em divulgar todo esse problema, para que a gente defina que transporte se quer para a nossa cidade,
quanto esse transporte custa e quem vai pagar essa conta, que não pode recair somente sobre o usuário comum. Já tivemos aqui outras edições do podcast discutindo isso em um bom nível, com várias propostas de soluções e de encaminhamentos. Mas desse seminário especificamente, o que é que vai ser encaminhado para que as autoridades resolvam dar um passo adiante, para a gente sair da discussão teórica e poder partir para soluções práticas que venham restituir à população o transporte com a qualidade que ela merece? Primeiro, Paulo, acho que é importante passar a você que nós fizemos aí uma visita a praticamente a todas as entidades de classe, e ficaram muito sensibilizados com o problema, até porque, como eles se beneficiam do transporte público coletivo, principalmente do nosso setor, dos ônibus, que detém praticamente 75% dos deslocamentos da mobilidade urbana no Rio de Janeiro, eu acho que é importante passar a você que, quando conversamos com a Associação Comercial do Rio de Janeiro, o presidente Josan ficou muito sensibilizado com isso. Ele costuma dizer que esse assunto é um assunto VIP dentro da associação. E após o seminário, ele já estava numa reunião estratégica, conversando com os diretores da associação. Nós devemos ter uma próxima reunião nessa sexta-feira agora, de como a gente elaborar um documento para o Poder Legislativo, para o Poder Executivo, sensibilizando-os e também manifestando a nossa preocupação através da associação e de outras associações que estão se juntando com a Associação Comercial, para que a gente venha buscar uma solução em conjunto como para a mobilidade urbana no Rio de Janeiro, que realmente ela se colapsou. Ela não vai colapsar, ela já está em colapso. Então, eu acho que é esse o ponto que a gente vai discutir na próxima sexta-feira, e a expectativa nossa é que realmente o Poder Legislativo, o Poder Executivo, realmente sensibilizem com o nosso problema, uma vez que o próprio prefeito Jair Eduardo Paes, nas suas entrevistas, e já tem demonstrado já muito sensível ao problema, uma vez que ele já criou o Fundo de Mobilidade Urbana Municipal, já mandou um projeto de lei no dia 5 de outubro, projeto de lei número 48, complementar a lei número 37, que trata da questão do subsídio. Então, o prefeito está muito sensível a essa situação e nós estamos com uma expectativa muito positiva no cumprimento dos nossos contratos, no cumprimento dos marcos regulatórios, que o prefeito vá dar solução para a nossa situação, bem como para a mobilidade urbana no Rio de Janeiro. Ô, João, agradeço então pela sua participação. O nosso tempo aqui chegou ao fim, acho que foi muito produtivo e certamente em breve vamos conversar de novo sobre as soluções que vão surgir desse importante seminário aí, que eu acho que vai ser um marco na questão da reestruturação do transporte público aí, não só na nossa cidade, como em toda a região metropolitana. Isso é um problema sério, está atingindo o país todo, e a gente lamenta que o Rio de Janeiro esteja na retaguarda aí do problema, está segurando a lanterninha, porque tantas outras cidades, até com menos potencial, e que o transporte não tem a importância que tem no Rio de Janeiro, já tomaram providências e a gente segue ali no Z4, né? Infelizmente, da tabela. Então, João, te agradeço aí por mais essa participação no nosso podcast, do qual chegamos ao final agora. Foi mais uma edição feita especialmente para os nossos ouvintes, que ficará à disposição para que eles ouçam novamente, para que possam divulgar para os seus amigos também nos principais canais de podcasts. E até a próxima semana, quando apresentaremos mais um assunto de interesse dos usuários dos ônibus do Rio de Janeiro. Até lá. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.